Pode estar de volta? Então, mais uma dúvida aqui, vamos embora. Um número inteiro de 3 algarismos em progressão aritmética e de soma 15 é tal que, se invertermos a ordem dos seus algarismos, o novo número excederá o anterior em 594 unidades. Qual era o primeiro número? Então, ou seja, ele está dizendo para mim que existe um número, representar aqui como x, y, z. Tá bom? Ou seja, isso aqui representa o número, que poderia ser um número 1, 2, 3, número 4, 5, 6, não importa, ou 7, 8, 9. Então, ou seja, cada variável dessa aqui representa um número em que eu tenho que ler as três de uma única vez, tá bom? Então, aqui. E esse número aqui, ou seja, se eu pegar e somar os algarismos, então, ou seja, se eu tivesse o número 1, 2, 3, mas pegasse os algarismos, colocasse 1 mais 2 mais 3, eu ia encontrar 15. Então, ou seja, o que ele está afirmando para mim? Que x mais y mais z é igual a 15. Só que x, y, z é uma progressão aritmética. Então, ou seja, eles estão numa razão. E a gente sabe que, primeiro conceito, o nosso A2 ele é igual ao nosso A1 mais a razão. O nosso A3 ele é igual ao nosso A2, ou seja, o termo anterior mais a razão. E é claro que o A2 já está explicado aqui, então ficaria A1 mais a razão seria igual a A1 mais duas vezes a razão. E por esse motivo, se eu continuar fazendo, eu chego que o meu enésimo número, ou seja, o meu AN, ele é igual ao A1. Repare que sempre a unidade é inferior, ou seja, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 2. Então fica mais, né? Perdão, esqueci aqui o mais n menos 1, vindo aqui, para eu reduzir uma unidade, vezes a razão. Então está aqui o meu enésimo número. Isso aqui é muito importante, porque eu posso transcrever isso aqui de uma outra maneira. Vamos embora. Eu estou querendo dizer que o meu y ele é igual ao meu x mais a razão. Você confere? Então, ou seja, eu sair daqui do x para o y, eu somei a razão. E o meu z ele é igual ao y mais a razão. Confere? Só que o y é x mais a razão. Então, seja x mais a razão, é r. Eu chego à conclusão, então, que z é igual a x mais 2r. Substituindo aqui, então, vou ficar com x mais o meu y é x mais a razão. O meu z é x mais duas vezes a razão. E isso aqui é igual a 15. Sendo assim, eu tenho 1, 2, 3x. 1 mais 2, 3. Então, ou seja, 3x vezes mais 3 vezes a razão. Isso aqui é igual a 15. Posso colocar o 3 em evidência, vou ficar com x mais a razão é igual a 15. E eu também posso chegar à conclusão, então, que o meu x mais a razão é igual a 5. Bem, aqui, ó. E é claro, se você preferir, como eu cheguei aqui, x mais a razão é igual a 5, eu também posso afirmar que, já que o meu x ele é igual a x mais a razão é igual a 5 e x mais a razão é y, então também posso afirmar que o meu y vale 5. Então, posso colocar aqui, meu y vale 5. Ou seja, eu já tenho uma pista aqui do número que está sendo formado. O número que está sendo formado é x5y, ou seja, perdão, perdão, é x5z. Então, ou seja, eu já tenho uma pista de que um número daqui do meio ele vale 5, tá bom? É claro que existe ainda mais outro método que você poderia ter usado para poder fazer isso, que é a fórmula da soma de elementos da PA. De que maneira? Ora, a soma de elementos da PA, ou seja, meu SN, ou seja, a soma total daria 15, e ela é igual ao quê? Ao primeiro número, que é x, mais z, que é o último número, são 3 elementos, então, ou seja, vezes 3, dividido por 2. Você também já sabe, tá aqui, ó, o z é x mais 2r, então ficaria x mais 2r vezes 3 dividido por 2.
Também daria, aqui dentro, 2x mais 2r vezes 3, dividido por 2. Posso colocar novamente o 2 em evidência, então ficaria 2 vezes x mais r, vezes 3, dividido por 2, um número dividindo por outro, então eu posso eliminar aqui, e eu chego também à conclusão de que x mais r, vezes 3, né? É bem semelhante a esse, é igual a 15, e daqui você já sabe, é a mesma coisa que a gente acabou de fazer, e x mais r, que é igual a y, que é igual a 5, tá bom? Isso aqui é a nossa propriedade de transitividade, né? Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, tá bom? Então, ou seja, mais uma possibilidade que eu tive aqui de saber que o meu y ou o meu x mais a razão é igual a C. E agora a gente entra numa segunda parte de conceito. Qual seria? Olha, se você tem o ábaco em casa, ou você pode procurar perceber sobre o ábaco e outras coisas, quando você escreve um número, por exemplo, o número 123, que foi o primeiro exemplo que eu dei em cima, na verdade é 1 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 3 vezes 1. Isso por quê? Porque isso daqui é a casa das minhas unidades. Aqui, ó, vezes 1. Essa aqui é a minha casa das dezenas, por isso, vezes 10. E essa aqui é a minha casa das minhas centenas, por isso, vezes 100. Então, ou seja, toda vez que eu quero representar um número, ele é representado exatamente da mesma forma do ábaco. Ou seja, quanto mais acima, mais uma potência de 10 ele vai ser. E quanto mais abaixo, menor uma potência de 10. Tudo bem? Então, ou seja, todo o nosso número, né, é uma das maneiras que a gente fala, né, a gente trabalha em casa decimal exatamente por causa disso. Ou seja, se eu tenho um número aqui, ó, 0,1, e também vai ser escrito da forma de como 10 a menos 1. Por quê? Porque eu passei, né, da vírgula para cá uma casa, e o menos significa que está depois da vírgula. Se fosse o número 1, seria 10 elevado a 0, ou seja, ele não passou da casa da vírgula. Se fosse o número 10, seria 10 elevado a 1, porque tem um zero, né? Ou se você preferir, como aqui não tem zero, você pode botar também o zero aqui, tá bom? Isso aqui só foi um comentário. Essa ideia também é importante para que você precise entender. Por quê? O que diz o meu problema? Vamos voltar aqui e entender o problema. E diz o seguinte, olha, eu tenho um número XYZ. Bom, ele disse isso. E se eu inverter esse número, ou seja, se eu inverter a ordem dos algarismos, ou seja, Z, Y, X, o próximo ele excede o anterior, ou seja, o excede o X, Y, Z em 594. Bom? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Vou pegar uma situação hipotética aqui. Se eu tivesse o número 1, 2, 3 e invertesse ele, ele ia ficar 3, 2, 1. E 3, 2, 1 menos 123 daria esse resultado aqui, que é o 594. Claro que isso aqui é só uma suposição de que eu estou fazendo do meu problema. Ou seja, é isso aqui que está acontecendo. Então, o que eu vou fazer? Novamente aqui. Ele está dizendo o quê? Que o número ZYX menos o número XYZ é igual a 594. Só que para eu trabalhar com esses algarismos aqui em forma de variável, isso que é importante, eu preciso deixar eles como variável para eu poder trabalhar com eles. Então, ou seja, eu vou transformar eles em potências de 10. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Sem Z, né, porque o Z está na casa de centena, mais 10y, porque está na casa de dezena, mais x, porque está na casa de unidade, menos 100x, porque está na casa agora de centena, menos 10y, porque está na casa novamente de dezena, menos z, isso aqui tudo é igual a 594. E 10y menos 10y dá 0. Então, você já no automático.
sem Z menos Z, tá vendo aqui? Eu vou ficar com 99Z. Mais x menos 100x menos 99x. E isso aqui é igual a 594. E, novamente, o 99 está em evidência. Vou colocar o 99 em evidência. Vou ficar com... Perdão, todos eram múltiplos de 99 aqui em cima. Então, vou colocar o 99 em evidência. Vai ficar com z menos x, né, igual a 594. Sendo assim, z menos x é igual a 594 dividido por 99, que se você fizer a conta na sua casa, vai dar 6, tá bom? Então, isso significa, então, que z menos x é igual a 6. Só que você lembra quanto que vale o z? Lembra lá do início? O z vale x mais 2r. A gente chegou à conclusão por causa da PA. Então, z é igual a x mais 2 vezes a razão. Então, eu posso substituir aqui. Então, eu vou ficar com x mais 2 vezes a razão menos x, isso aqui é igual a 6. Mais x menos x, ou seja, todo número menos ele mesmo é igual a 0. Então, ou seja, chegou à conclusão de que 2 vezes a razão é igual a 6, então a razão é igual a 3. E isso aqui é muito importante. Por quê? Eu já sabia que o meu y era igual a 5, porque o meu x, né, mais a razão era igual a 5. Então, se o meu x mais a razão é igual a 5, então o meu x é igual a 5 menos a razão, né? E a razão é 3, então o meu x é igual a 2. Aqui, ó. X é igual a 2. O y, perdão, z, era o y mais a razão, ou seja, y mais a razão é 8. Tá no meio, porque 5 mais 3, 8. Mas você também poderia fazer por essa conta aqui, ó, porque vale 2 mais 2 vezes 3, que é 6, né? Então, ou seja, 2 mais 6 também dá 8. Então, tá aqui o número que eu estava procurando, ó. O número que eu estava procurando era do tipo x, y, z. Então, o número que eu estava procurando era o número 258. Voltando aqui, ó. Ou seja, vamos conferir aqui o nosso resultado. Ó. Tá aqui, ó, o número 258, que significa o quê? Que o número 852 menos 258 é 594. E o número 258 está em uma progressão aritmética de razão 3, que ele não disse aqui para mim, que a gente pode conferir, ó. 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8. E 2 mais 5 dá 7, e 7 mais 8 dá 15, que é a soma dos elementos. Então, 2 mais 5, 7, 7 mais 8, 15. Então, está aqui. Então, de fato, o número que eu estou procurando é esse número. Opa! Acabei que a câmera aqui tampou aqui, peço perdão. Então, acaba que o número que de fato eu estou procurando é o número 258. Espero que você tenha gostado. Então, te vejo na próxima tirada de dúvida. Procura a gente lá no Telegram ou deixa aqui um comentário se você gostou ou não, tá bom? Forte abraço e uma boa semana.